A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 33 ao 38. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez com o programa A Oração do Monte das Oliveiras. Qual a oração do Monte das Oliveiras? Daqui a pouco nós vamos estar orando, nós vamos estar falando com Deus e começando assim, à noite, esta campanha de oração para que Deus venha fazer justiça àqueles que dentre nossos irmãos na fé estejam passando por um momento de injustiça na vida. Meu amigo e minha amiga, nós vamos, nesse momento, ler alguns pedidos de oração que nos chegaram hoje. Depois vamos ouvir aqui alguns pedidos de oração também, em mensagem de voz. E daqui a pouco nós vamos estar orando. Não desligue essa transmissão, não. Aguente firme. Seja forte. A palavra de Deus, né? Eu estou lembrando aqui de algo muito importante que está lá na carta de Tiago. Algo que alegra o nosso coração. Está escrito lá o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra não é uma boa palavra para alegrar o nosso coração? Com certeza é, né? A palavra de Deus nos diz que o diabo foge de nós. O mal, ele foge se ele encontrar resistência. Mas o que é essa resistência? A resistência é na oração. Vamos orar, vamos invocar a Deus, vamos ficar firmes. Eu lembro que Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e o que mais? E orai, para que não entreis em tentação. E Jesus ainda acrescentou dizendo: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos naquela hora da noite, ali no jardim do Getsêmani? Estava dizendo simplesmente que eles deveriam ficar acordados, embora estivessem tristes e cansados. Eles deveriam ficar acordados e orar. E orar. E Jesus diz que a carne é fraca, ou seja, a carne é fraca para a oração. A carne não quer orar, o corpo é fraco para a oração. Ele sente a oração, mas nós temos que vencer o corpo, vencer a carne e orar. São 21 horas e 1 minuto. 21 horas e 1 minuto. Vamos ler alguns pedidos aqui. O Paulinho de Andrade Lima, de Mariápolis, São Paulo, ele pede oração por ele e seu pai, seu Raimundo de Lima, que está muito doente. Também o Rodrigo, de Mariápolis, São Paulo,
Ele pede oração por sua filha Ana Carolina, que caiu da moto lá em Adamantina, né? Então o Rodrigo está pedindo oração por ela. Nós temos também aqui um pedido de oração que a irmã Sueli de Vinhedo, São Paulo, ela nos encaminhou. E diz assim: a paz do Senhor. Um tempo atrás pedi oração por um amigo, o Juan, que está com leucemia e continua internado. Os amigos fizeram um grupo pedindo oração para ele, que foi para a UTI. Desde aquele tempo ele continua internado e fazendo tratamentos. A mãe dele chama Cleide. E mais, ela encaminhou aqui uma mensagem, né, de um grupo de oração pelo Juan. Notícias do Juan, aluno do terceiro, eu não sei o que significa esse ter aqui, né? Deve ser terceiro ano, alguma coisa assim. Hoje ele foi para a UTI, começou uma tosse lá no hospital, chama isolamento. Assim que estiver pronto, começará uma nova sessão de quimioterapia para preparar-se para o transplante. Está complicado. E aqui está a irmã Sueli dizendo: e peço que continue orando por ele. A paz, pastor Eliezer, por favor, nos ajude em oração. Ele é aluno de professora da igreja. Conto com vocês, grata. Amém. O grupo de oração Desperta Déboras agradece. Pois bem, nós vamos orar pelo Juan. Com certeza está incluído aqui na oração do Monte das Oliveiras. Eu tenho um pedido de oração também aqui da Regina, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela mandou esse áudio para nós. Preciso de oração, pastor, em prol da minha saúde. Uma porta de emprego que eu preciso trabalhar. Irmã Regina, nós vamos orar pela irmã, com certeza, viu? A irmã Regina deve estar nos ouvindo lá agora, lá em Belo Horizonte. E eu falei que eu ia orar por ela nessa oração do Monte das Oliveiras, para que ela receba essas bênçãos que ela precisa aí de Deus. O Nilson, lá de Adamantina, ontem ele mandou um pedido de oração, dizendo que estava sentindo dor, mas depois da oração, ele mandou essa mensagem aqui. Boa noite, pastor. Ô, pastor, na hora da oração, eu senti uma fisgada no meu pescoço direito, na hora que eu estava orando, e eu com a mão no pescoço. Graças a Deus, glória a Deus, saiu a dor do meu pescoço. Amém. Eu estou com o celular ligado ouvindo. Amém. Amém, graças a Deus. Temos uma mensagem também, só mais uma mensagem aqui da Marilac, lá de Rio Vermelho, Minas Gerais. Pastor, boa tarde. Pedi oração, né, para minha madrinha, para Deus dar ela força, dar a família força, né, que Deus, a filha dela foi junto para agora do Senhor, né. Pedi Deus para confortar, né, o coração das tias, das irmãs, da mãe, né, e dos filhos, e dos netos, né, dela, que ela deixou, né. Pedi oração para a família aí, para Deus confortar a família, né? Que a família que sofre, que sofre. É verdade, vamos orar pela família agora, né? Ontem pediram oração pela, eu acho que é Juliana, né? Que estava na UTI em Belo Horizonte, mas ela partiu desse mundo. Deus sabe todas as coisas, né? Então vamos orar aí para que Deus conforte a família. Queria dizer para a Adriana, lá de Angelândia, que nós vamos orar por você sempre, viu, Adriana? Ela mandou um áudio aqui para a gente aqui, relatando algumas situações que ela já passou aí. E nós vamos orar, viu, Adriana? Seu nome está aqui também na oração do Monte das Oliveiras. Adriana, lá de Angelândia, Vale do Jequitinhonha. Queria também mandar um boa noite para o meu irmão Anderson. Ele mandou aqui: boa noite, pastor. A paz. Deus abençoe meu irmão. Irmão Anderson, que está lá trabalhando na luta e nos ouvindo, né?
Hora certa, 21 horas e 7 minutos. 21 horas e 7 minutos. Vamos ouvir só um testemunho e nós já vamos orar, falar com Deus nesta noite. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje na cidade de Mariápolis. Estamos aqui na corrente das duas orações. Eu tenho aqui uma irmã. Qual o nome da irmã? Lindacir. A irmã estava com um problema de saúde, é isso? O que a irmã estava sentindo? Eu estava sentindo uma dor nas costas e uma dor no pé. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu estou curada. Participou aqui da corrente das duas orações. E como que está hoje, agora? Agora já está curada, porque não estou sentindo mais nenhuma dor. Nada. Nada. Quem que abençoou a irmã? Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Nós já vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras, mas deixe-me dizer que nós estamos aqui em Mariápolis, São Paulo, aqui no oeste do estado de São Paulo, pertinho aqui de Presidente Prudente, ou seja, pertinho nem tanto, né? 70 quilômetros de Presidente Prudente, próximo à divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui já há quase um mês e vamos ficar aqui até segunda-feira. Segunda-feira estaremos retornando para Minas Gerais. E se você, meu amigo, minha amiga, está me ouvindo aqui em Mariápolis, esteja conosco amanhã, 3 da tarde ou 7 da noite. Nós vamos prosseguir com a campanha para que Deus faça justiça na vida daqueles que estão sendo injustiçados. Sexta-feira também, sexta-feira da Paixão, teremos a reunião 3 da tarde, 7 da noite, no sábado também, e no domingo às 3 horas da tarde. Então compareça, esteja conosco aqui na Rua Conceição 330, aqui em Mariápolis, no oeste do estado de São Paulo. Vamos orar, é momento da oração do Monte das Oliveiras. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Irmã Graça de Criciúma, Santa Catarina, a paz, minha irmã. Deus abençoe a vida da irmã. Está aí ouvindo também. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina. É momento de orarmos, vamos falar com Deus. É momento da santa oração do Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui ao vivo agora, Senhor. Esta oração não é gravada e nós estamos aqui ao vivo mesmo, falando contigo, orando, sabendo, nosso Rei, que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor tem muita boa vontade para com todos nós. Meu Deus amado e querido, nós vemos o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Aí a tua palavra diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Senhor nosso Deus, o Senhor é tão amoroso, tão misericordioso, que o Senhor deixa escrito para o nosso ensino que nós devemos orar, buscar a justiça do Senhor, mas nós não podemos viver na prática da injustiça. O pecado, a iniquidade atrapalha o Senhor nos ouvir e nos responder. Então, Senhor, nesta oração, nós te pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, os pecados de nós todos. Senhor, um dia um paralítico foi descido pelo telhado na tua presença e o Senhor iria curar aquele paralítico, mandar ele levantar. Mas primeiro o Senhor disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Era necessário aquele paralítico ser perdoado dos pecados primeiro, ter o problema dos pecados resolvidos primeiro. Muitas pessoas hoje não conseguem receber bênçãos do Senhor porque o pecado atrapalha, porque estão ainda na prática de coisas erradas. Por isso, Senhor, nós confessamos aqui que somos pecadores, que erramos, mas não queremos viver errando não, Senhor. Nós queremos é te agradar, é fazer a tua vontade. Não queremos jamais viver pecando contra o Senhor. Nosso Deus, é bom saber que a tua mão está estendida, o teu braço está estendido para salvar. O teu ouvido está aberto, o Senhor não está surdo para não poder ouvir, o Senhor ouve, o Senhor quer abençoar. E se nós estamos dispostos a nos arrependermos dos nossos erros, com certeza o Senhor nos ajuda, nos dá o dom do arrependimento e então o Senhor nos abençoa. Nosso Deus, que nesta noite o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo, meu Deus, essa programação, ouvindo esta oração do Monte das Oliveiras. Abençoa a irmã Regina, meu Deus, que mandou este áudio pedindo oração, pedindo em favor da sua saúde, em favor de um emprego. Meu Deus, abençoa a irmã Regina lá em Belo Horizonte, dá a ela essa bênção. Abençoa a irmã Graça que está nos ouvindo, abençoa o irmão Anderson lá trabalhando e ao mesmo tempo orando juntamente conosco. Abençoa cada um que está ouvindo, meu Deus, esta oração. Aqueles que estão participando desta campanha pela justiça. Sim, Jesus. Eu lembro que o Senhor diz na tua palavra: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nosso Deus, abençoe a todos nós. Senhor, aceite essa oração. Se algum de nós que estamos participando desta oração tem o seu coração aflito nesta noite, o seu coração inquieto, que nesse momento, Espírito Santo, toca no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, deste amigo, desta amiga, e traz a quietude para o coração, traz o sossego. Nesse momento, meu Deus, daqui mesmo, do campo missionário, daqui de Mariápolis, eu repreendo esse espírito maligno que está causando desassossego neste coração. Eu digo: espírito maligno, sai desse coração agora, em nome de Jesus. Sai dos pensamentos, da mente, coisa ruim que vem do inferno para atormentar este meu irmão, essa minha irmã. Sai, abandona essa vida agora, abandona a alma, o coração, os caminhos
e que tudo fique bem. Ó Espírito Santo, tome conta deste meu irmão agora. Tome conta desta minha irmã agora. Talvez esta noite não começou boa, não começou tranquila para ele ou para ela. Mas esta noite não tem que continuar assim, com intranquilidade, com desassossego, não. Esta noite, meu Deus, pode, a partir de agora, ser uma noite de paz. Que esta pessoa, meu Deus, que estava até pensando que não ia dormir direito hoje, que ela venha ter um sono maravilhoso, reparador. Que acorde amanhã animada, acorde amanhã fortalecida pelo teu poder. Ó Espírito de Jesus, que está comigo aqui e está juntinho com este meu amigo, essa minha amiga, onde quer que ele estiver, meu Pai, nesse Brasil afora. Assim nós pedimos e nós agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se anime. Se anime. Sabe que quando eu digo isso, se anime, eu estou falando o que nada mais, nada menos do que Jesus mandou, né? Do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, se anime. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não desanima, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A luta, desde que eu busco a Deus, comecei a buscar a Deus, né? Desde quando eu comecei a buscar a Deus, há 34 anos atrás, quando eu era adolescente ainda, tinha lá meus 14 anos, que eu aceitei o Senhor Jesus, eu ouço dizer uma verdade, que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Não é verdade? Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Então, vamos nos animar e vamos combater o bom combate. E se Deus está conosco, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, está conosco, não temeremos mal algum. Antes de terminar, eu gostaria de ler um trecho da Bíblia. Eu vou precisar de uns 3 a 4 minutos para falar algo aqui. Depois nós vamos encerrar essa transmissão. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, preste atenção no que eu vou ler aqui. Está no Evangelho de João, capítulo 9. Preste bastante atenção nesse trecho do Evangelho que eu vou ler. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa programação, essa transmissão, eu queria que você percebesse aqui que quando Jesus ia passando e viu o cego, os discípulos estavam com ele e viram também o cego. E quando eles viram aquele cego, sabendo que ele era um cego de nascença, ele tinha nascido assim, então eles começaram a desejar uma justificativa para aquela situação.
Você observou a palavra que eu usei aqui? O que eles desejaram? Uma justificativa. Essa palavra, ela parece muito com a palavra justiça, não é verdade? Por quê? Porque justificativa é algo para justificar. E justificar é fazer justiça. Então eles quiseram logo uma justificativa. Por que este homem nasceu cego? E foi então que eles perguntaram: quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi seus pais? Obviamente que ele não iria pecar para nascer cego, porque ele nem existia, ele não tinha nascido. Como que ele ia pecar? Então, poderia ter sido seus pais? Mas se foi os seus pais que pecaram e ele nasceu cego, então não é justo. Os pais deles que deveria ter ficado cego. Eles procuraram uma justificativa, e a justificativa que o Senhor deu para eles foi o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Muitas vezes a pessoa fica perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Qual a justificativa? Não tem justificativa. Por que, Senhor, que o Senhor deixa a injustiça vir sobre a nossa vida? Não é justo o que eu estou passando, por quê? E a justificativa do Senhor vai ser essa, com certeza, que Ele permitiu essa injustiça para que você venha clamar dia e noite, se aproximar dEle mais e mais, e para que assim Ele venha te fazer justiça e se manifeste em você as obras de Deus. Que maravilha, né, meu amigo, minha amiga, esta palavra. Eu vou parar por aqui com essa palavra, mas leia, pegue a sua Bíblia, medite aí no capítulo 9 de João e veja que quando o Senhor permite que nós passemos por injustiça, é porque Ele quer que nós venhamos clamar dia e noite, ter fé, para que Ele venha nos livrar daquela injustiça. Assim como livrou esse cego. Era cego de nascença, mas as obras de Deus se manifestou nele. E hoje a história dele está aqui na Bíblia, o testemunho está aqui, nós estamos lendo, estamos falando disso. Graças a Deus. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, aqui no mesmo horário. Esteja conosco, eu te convido, vamos orar. Estou te convidando para nós fazermos uma coisa boa, que é orarmos junto aqui, através desse meio de comunicação, que é este canal no YouTube. Que Jesus os abençoe e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Senhor, traga paz para os desesperados. Senhor, traga saúde para os doentes. Senhor, traga esperança para os desanimados. Senhor, traga força para os desamparados. Senhor, visita a todos. Senhor, abençoa a todos. Senhor, salva a todos que estão aqui. Senhor, visita a todos. Senhor, abençoa a todos. Senhor, salva a todos que estão aqui.
Senhor, traga paz para os desesperados. Senhor, traga saúde para os doentes. Senhor, traga esperança para os desanimados. Senhor, traga força para os desamparados. Senhor, visita todos. Senhor, abençoa todos. Senhor, salva todos que estão aqui. Senhor, visita todos. Senhor, abençoa todos. Senhor, salva todos que estão aqui. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.